Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilha, deixa seu like. O objetivo desse canal é testar o desempenho em jogos das APUs da AMD, usando apenas os gráficos integrados Vega. Eu utilizo como bancada de teste os Ryzen 3 2200G. Como se trata da primeira APU, os resultados de desempenhos obtidos nos testes servem como referência para as demais APUs, seja o 2400, o 3200 ou o 3400G. O jogo de hoje que eles trago é o Batman Arkham Origins. Ele foi desenvolvido pela própria Warner, que criou um estúdio em Montreal em 2000 e foi lançado em 2013 para Xbox 360, PS3 e PC. Vamos lá, vamos para o benchmark 1080p na sua configuração alta, tá? Então o jogo está em 1080 no alto e começou o nosso benchmark. Já começamos a observar realmente um desempenho até animador, bem satisfatório. 1080p no alto, temos aí a primeira parte do benchmark com uma média de 48 FPS, máximo de 54 e mínimo de 27, o que é bem interessante. Consumo de memória está em torno de 6,5 GB, então quem tem aí 8 GB está tranquilo com esse jogo, tá? A Vega está ali no máximo, e o processador, o Ryzen, está em torno de 47%, está oscilando entre 40% a 60%, que é muito bom. Ou seja, o processador está com muita folga. E nessa segunda parte do benchmark em 1080 no alto, a gente já consegue uma máxima de 61 FPS, uma média de 50 e uma mínima de 27, ou seja, uma oscilação bem leve. E ali no Real FPS, que é o FPS do momento, vocês observam que está bem próximo da média, ó, 43,50. A máxima nesse trecho do benchmark em 1080p está dando 61, a média 49 e o mínimo de 26. Então, assim, está bem satisfatório o desempenho, rodando em 1080 no seu preset alto. Esse outro trecho, tá vendo? A variação é muito pouca. Basicamente, a gente pode ter como padrão isso. Máximo 60, média de 45 a 50 e o mínimo aí de 15 a 20 FPS. É mais ou menos a média que deu aí esses trechos todos do benchmark. Ele já vai finalizar esse benchmark, ele não é tão demorado. E benchmark é uma ferramenta interessante que a gente consegue testar os jogos de forma prática, as configurações, né, sem entrar no gameplay. Ele simula, né, um gameplay, trechos pesados, de explosão, de elementos na tela. Então, assim, é um teste realmente que a engine faz para ver como é que está rodando tal configuração com tal hardware. Então a gente ganha muito tempo. E tá aí o resultado final. Média de 44 FPS, é o que eu falei, 45 a 50, deu 44 de média, máxima 61 e a mínima 17. Agora vamos para o benchmark em 900p no preset alto, repetindo a mesma estrutura que a gente fez em 1080, a mesma configuração, e começou. Mínima 63, média 60 e... tá oscilando aí. Agora a mínima está 57, média 62, máxima 66. Interessante que mínimo, máximo e médio estão bem próximos, olha. É uma diferença aí de 10 FPS em alguns momentos. Agora o máximo deu uma alavancada, né? Ele foi para 71 de máximo, 64 de médio e 57 de mínimo. Ou seja, 900p no preset alto, a gente consegue cravar aí 60 FPS. Tá bem estável. Agora vamos ver no decorrer desse benchmark, mas assim, até agora está bem estável mesmo. Então 900p com certeza é uma configuração bem possível da gente fazer com 60 FPS, né? Porque a mínima está bem próxima de 60, né? A mínima está fazendo 57 e o médio está se aproximando dos 70. Então está bem animador realmente o 900p no Origins. Tá bem animador mesmo. Eu diria que tá até melhor do que os outros Batmans que a gente testou. A gente já fez review do canal do Asylum e do City. E esse Origins está melhor. Ele está com uma otimização melhor do que os dois. Por incrível que pareça eu dizer isso. Porque é um jogo mais recente do que os dois. O Asylum foi lançado em 2009, foi o primeiro Batman. O City foi lançado em 2011. E agora o Origins foi lançado em 2013. E temos o Night ainda, que foi lançado em 2015. Então tá aí.
né? Chegamos a bater a 100 FPS agora aí num trecho do benchmark, a média de 61, quer dizer, a máxima em alguns trechos ela explodiu ali, até que a média se manteve aí entre 57 a 67 FPS, realmente uma média de 60 mesmo. E a mínima oscilou aí de 45 a 50, de 45 a 60, deu uma média de 55 a mínima aí, então assim, extremamente estável. Dá para rodar com muita folga esse jogo 900p em 60 fps. Tá aí o resultado final: 45 de mínima, 101 de máxima, 59 de média, ou seja, travar 60 fps 900p no Ryzen 2, no Ryzen 2200 é possível. Agora vamos um derradeiro teste no benchmark em 720p com o preset todo no alto e vamos ver o que a gente vai conseguir. E tá aí o resultado. Já começamos com 100 FPS, o mínimo de 93, né? Agora deu uma queda, a média agora está 93, 99 de máximo, 86 de mínimo. Então assim, não precisa nem dizer nada que a gente explodiu o FPS agora. Com certeza, um resultado extremamente satisfatório, 720p, rodando no preset alto, tá? Não é o Ultra. O Ultra eu teria que ligar mais alguns filtros apenas. Então ele está assim, no alto para Ultra, tá? Ele tá no alto mesmo. Então aí, tá aí, que é isso, cara, o Real FPS aí tá com 100 FPS, só chega a 120 FPS, o negócio tá bem animador mesmo. Tá bem realmente animador pra você ver, a média 100 FPS, a mínima 86, a máxima ali tá dando 118, praticamente 120 FPS. E o frame time como é que tá estável? Então assim, o Origins extremamente aprovado, está melhor realmente do que o Batman Arkham City e o Batman Arkham Asylum, isso aí sem dúvida. Esse jogo ele está melhor otimizado. Ele foi feito pela própria Warner. A Warner é quem é a publisher desse jogo, é quem publica, é quem divulga, é quem vende, é quem ganha dinheiro com o jogo. E geralmente ela contrata uma desenvolvedora, no caso era a Rockstar Studios. A Rockstar estava trabalhando no Batman Arkham Knight. Como ela já era para a próxima geração, ela estava pedindo um tempo maior à Warner. Então o que a Warner fez? Ela resolveu montar um estúdio próprio em Montreal e começou a trabalhar num projeto paralelo que é o Origins, que é esse Batman. E tá aí o resultado. Eu vou comentar durante o jogo, durante o gameplay. Eu vou fazer um trecho de gameplay e a gente vai conversar mais sobre a história do Origins. Mas basicamente a introdução que eu falei, né? O tempo, eles estavam acreditando que estava um tempo muito longo para lançar o terceiro título e criaram esse aí, uma espécie de prequel para fechar essa lacuna. Então tá aí, 67 de mínima, 196 de máximo, 90 FPS de média, que para mim está até meio equivocado, para mim a média é 100 FPS. Então o resultado 720p no alto, extremamente satisfatório. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou manter o 720p e nós vamos começar o gameplay, a campanha do jogo, né? Só o iniciozinho, né? Os primeiros minutos aí para vocês verem como é que tá o jogo, vocês sentirem o jogo. E o jogo tá bem interessante, hein, galera? Olha isso. O motor é o mesmo, né? O motor é o mesmo da série Arkham, né? Até do Knight é o mesmo. O que muda é o polimento do motor, né? Algumas mecânicas acrescentadas, algumas texturas mais elaboradas. Mas basicamente é o mesmo motor. O que acontece é que eles vão polindo ele. E esse jogo aí, por ser um jogo que a Rockstar fez aí... Rockstar não, que a Warner fez meio que na correria, realmente foi um jogo interessante e, na minha opinião, foi um excelente trabalho, tá? Lembrando que foi o primeiro Batman a ser dublado e legendado em português 100%. Ele foi 100% localizado no Brasil. O Siri já tinha sido legendado e esse veio dublado também. E o Knight também ele é dublado e legendado. Então tá aí o início do gameplay. Esse jogo, como eu estava mencionando anteriormente, ele foi até de certa... lá, Warner Bros. Games Montreal, tá vendo? Ele foi meio que... a Montreal entendeu que o Knight ia demorar muito para sair, então eles resolveram lançar esse jogo fazendo um prequel, ou seja, ele se passa antes do Asylum. Ele seria o Batman Arkham Zero, né? Seria a introdução da série Arkham. Então eles fizeram esse Origins, né? O nome justifica Origins. Então
Esse Batman Origins, ele conta o início do Batman. Não quando ele se transformou no Batman, não é o Batman Begins, mas porém é o início das atividades do Batman. Então assim, a história desse jogo, vou fazer uma sinopse bem breve para vocês, é mais ou menos assim. O Batman já tinha se tornado Batman, porém tinha pouco tempo, apenas 2 anos que ele estava operando como Batman, que ele estava agindo como Batman. Então o Batman nesse jogo só tinha 2 anos. Então o interessante desse jogo que a Warner quis trazer para esse jogo foi o amadurecimento do herói, do personagem Batman. Então assim, na história, na trama, isso fica evidente, o que foi uma coisa muito positiva, né? E olha o gráfico. O gráfico tá aí, cara. Eu nem contei FPS em cutscene, porque cutscene é sempre variável. O gráfico tá bonitão, 720p, extremamente bonito, extremamente satisfatório. E lembrando que esse motor, ele já foi pensado e projetado todo em 720p. Mesmo o Origins, que foi um Batman que saiu aí cross-gen na virada das gerações, ele também foi focado em 720. Então 720p para esse jogo é aquilo que eu tenho falado com o pessoal. É a resolução nativa que ele foi pensado, que ele foi projetado, e tá muito bonito, olha isso. Sensacional. É o mesmo Batman, é o mesmo motor dos outros dois, só que um pouco mais polido. Para mim tá mais bonito, a definição gráfica tá um pouco melhorada. E é mais uma obra-prima. É mais um jogo bem interessante. E esse jogo foi bastante criticado, tá? E na minha opinião, eu entendo assim, de uma forma até um pouco injusta. Acho que o pessoal não entendeu direito assim, o propósito desse jogo. Vocês podem até falar, o Giga tá defendendo demais a Warner, o Giga tá defendendo demais essas empresas. Não, é minha opinião, cara. Assim, eu vou ser bem sincero, a crítica desse jogo aí é que ele não trouxe muitas inovações, que ele é basicamente um Batman Arkham City um pouquinho expandido. É basicamente, o pessoal entendeu como uma expansão do City. E não é bem assim, a história dele é boa, a história dele é interessante, cara. Entendeu? Então é a mesma coisa da gente também criticar um próximo filme do Batman. Porra, eles estão fazendo um filme do Batman e tal. Tem aspectos que são essenciais. Entendeu? Eu penso assim, a história dele é boa, a história não é ruim desse jogo. E é um prequel, né? Ele mostra como começou realmente, né? Como é que começou realmente, como é que ele começou a operar em Arkham, né? Ele mostra o início da saga Arkham. Ele é um prequel, o que aconteceu antes do Asylum. Eu acho interessante, a história é interessante, né? Os vilões estão bem colocados na história, são papéis interessantes e assim, pra mim tá válido. E o jogo tá muito bonito. E hoje esse jogo também, além de eu achar o jogo interessante, essa é a minha opinião, eu achar a história do jogo boa, eles inovaram trazendo um novo ponto de vista. Porém, esse Origins ele traz um retrospecto, né, uma visão realmente do início de tudo, principalmente demonstrando o amadurecimento de todos os personagens, né, do próprio Batman, né, como é que ele foi realmente chegando no nível que ele chegou, e também dos vilões. Ele mostra a evolução também dos vilões, é interessante. Quem gosta realmente de Batman, um prato cheio. Também esse jogo hoje um jogo bem acessível, né? Eu comprei ele na promoção de férias da EA no meio do ano, eu paguei nesse jogo R$10. Uma outra coisa também eu quero ressaltar, que ele está incluso também no Origin Access, que é a plataforma de serviços da EA para PC, onde você assina por R$110 por ano e tem acesso a um catálogo bem extenso e variado de jogos, todos eles publicados pela EA. Então tá aí, eu realmente indico, eu achei válido. A Warner foi criticada por ter jogado muito no seguro, por não ter trazido praticamente nenhuma inovação, nada de diferente. Existe sim algumas coisinhas que ela trouxe, mas realmente foram muito poucas. Ela jogou muito seguro para produzir esse jogo. Mas para mim é válido pelo que eu expliquei, pelo contexto, que a história é boa, o amadurecimento do Batman é interessante, o amadurecimento dos vilões é importante até mesmo para a própria saga Arkham. Eu achei que ele se encaixou muito bem. E o jogo, poxa vida, o jogo tá muito acessível, um jogo muito barato hoje, sem promoção, sem nada, vocês vão pagar nele R$30, R$20. Quer dizer, um jogo muito barato.
e com certeza vale a pena. A gente tá agora, vamos para os aspectos técnicos. A gente está observando aí durante o gameplay que ele está oscilando de 80 a 100 FPS. Nos combates ele está fazendo 76, 82, 84. Tá vendo? Ó, em momentos aí do jogo ele faz 100. Justamente aquilo que o benchmark estava dizendo, ó, ele chegou aí próximo dos 66, 68, tá vendo? Mas automaticamente ele já sobe. Agora é o momento de cutscene. Mas assim, tá fluido, no momento nenhum ali deu uma travada, a gente não teve nenhum stuttering. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou agora fazer uma análise agora em 900p no gameplay. Eu acredito que vai ter mais ou menos o mesmo padrão que seguiu aí o benchmark, né? O que se confirmou em 720, eu creio que a gente pode confirmar aí em 900p e vambora. E tá aí, ó, 60 FPS, 57, 56. A CPU 70 no máximo, tá vendo, cara? Tá muito folgado o jogo tá com uma folga muito boa para rodar. Quantidade ali de gigas ali, 6 GB e meio, tranquilo para quem tem 8 GB. Então assim, o benchmark realmente não estava mentindo, tá? É aquilo mesmo que o benchmark mostrou. Benchmark em 900p, a média era 59 FPS. Alguns momentos aí ele já ultrapassa os 70 aí, mas ele fica nisso. Você viu que o mínimo quando a gente começou o play foi 55 FPS, né? Então vamos ver agora, esse momento é um momento de combate, um momento bem interessante para a gente avaliar, porque vai ter vários inimigos na tela, né? O jogo tá bonito, hein, galera? Show de bola. Tá me animando esse 900p no alto, ó, começou. Ó, 54, 52, 55, 60, tá vendo? Ele tá oscilando, mas não tá dando stuttering, né? Não tá dando nenhuma travada brusca, o que é bastante interessante para a gente. E é isso aí. O que é muito satisfatório realmente. É bem realmente satisfatório. Quem tem aí o 2.400 para cima, 2.400, 3.200, 3.400, cara, vocês não vão ter essa oscilação. Vocês vão ter aí uma estabilidade e um ganho aí de 60 a 70 FPS. Vocês vão conseguir. Vocês não vão ter essas quedas de 50 a 55. Vocês vão ficar ali 60 a 65, entendeu? Beirando 70 FPS. Então quem tem o 2.400 para cima, em 900p vocês vão consolidar os 60 FPS. Quem tem o 2.200 consegue jogar até mesmo travando a 60, mas vai ter oscilação em alguns momentos. Não vão conseguir consolidar a travação a 60. Eu aconselho travar a 60 sim, porque quando a gente trava a 60, a gente predetermina a produção de quadros para a CPU. Como a CPU tem muita folga, menos o 2.200, em alguns momentos ele não conseguindo fazer 60 constante, ele vai ter aí uma média. Ele vai ter um padrão. Eu acredito que ele vai conseguir alcançar essa média de 60 em 90% do jogo, que é satisfatório. Ele não travando, dando stuttering, tá ótimo. Eu acredito que isso é bem possível, tá? Mesmo com 2.200. Eu vacilei nesse trecho do gameplay, como vocês estão vendo, eu tava com dificuldade de detonar, tava cabeça ruim lá, tava dando até o botão aqui, mas o meu controle também não tá muito bom não, vou ter que comprar um controle novo, o negócio tá meio zoado. Mas assim, é isso que a gente tá observando, eu acho que o 2.200 ele consegue, a gente consegue dar uma travada nele, agora eu consegui explodir, finalmente, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Presta atenção, Guia, porra. Mas aí eu acredito que o 2.200 consegue segurar aí 90% do tempo aí a 60 e 900p. E as outras APUs, isso aí é certeza, cara. É certeza que vocês vão conseguir 60 FPS 900p. E assim, vocês vão me perguntar assim, tem diferença de 720 para 900 nesse jogo? O que você achou? Nenhuma. É aquilo que eu falei no início do gameplay. As texturas desse jogo, a modelagem de personagem, os cenários do jogo, foram todos baseados em HD 720p, porque o motor dele, toda a série Acheron foi pensada, foi projetada em 720. O único que tem uma diferença é o Knight, tá? Esses três primeiros Batmans, o Asylum, City e esse Origins, ele foi todo projetado e pensado em HD em 720p.
O Night tem diferença, eu vou trazer para o canal na próxima semana, não percam, que nós vamos fazer a avaliação do Night. Nós vamos ver como que a gente vai conseguir rodar ele na APU. Se vai dar para rodar, eu acredito que sim. Night 2015, mas é um jogo bem pesado para APU, tá? Nós vamos conseguir rodar, mas assim, 60 tá complicado, mas nós vamos conseguir rodar. Jogo de história, com foco em campanha, single player, é tranquilo você tentar rodar ele a 30 FPS, 40 FPS, não é nada que você não sente tanta diferença, né? Jogo competitivo que é complicado. Óbvio que quando a gente consegue rodar a 60 é sempre melhor, a gente sempre tem uma fluidez, né? O jogo fica mais confortável. Mas não é nada de outro mundo você pensar em rodar ele em 900p, 720 não. Aí 30 FPS, né, travado. Se ele tiver com frame time estável, de boa. Ele não pode ter oscilação, não pode ter stuttering. O que a gente mais avalia é isso, entendeu? O que mais a gente avalia é se o negócio realmente está fluido ou não. Se tiver fluido, maravilha. E tá bonitão o jogo, cara. Tá bonitão mesmo. E agora a gente tem que... Aonde eu vou agora? Ah, ali, ó. Agora que eu vi, eu tava... Também, cara, eu tô meio voado hoje. Não sei o que aconteceu comigo, eu tô meio voado. Sabe quando você tá meio lerdo? Pois é, hoje é o dia, eu tô meio cansado hoje. Vocês me perdoam aí as nubices, as mancadas do Giga hoje aí. Mas é isso aí. A minha avaliação para esse jogo, sendo bem sincero, eu cheguei a dar uma nota para o City, que ele foi uma evolução do Azar em todos os aspectos. Esse aí ele foi um jogo conservador. O que para mim ele tem de bom é a história. O gameplay não mudou nada, não teve praticamente inovação nenhuma, mas a história dele é interessante. O amadurecimento do Batman dos vilões é interessante. Como ele não trouxe nada de novo, eu daria um 8,5. Por falta de inovação, daria, ele é um pouquinho abaixo do City. Porque no fundo, ele mescla, assim, mais ou menos o que tem de bom no Asylum, no City, mas joga bem seguro, assim. Não é que é ruim, mas assim, realmente faltou inovação. Acho que a principal crítica da galera é isso. E 8,5 também é uma nota boa, ele recebeu 7,5, eu acho que o pessoal pegou pesado na época, eu acho que uns 8, 8,5 já estava de bom tamanho para esse jogo. E vale a pena, né, com certeza. Vale muito a pena e principalmente porque é um jogo barato, né, não é um jogo caro, é um jogo que a gente consegue pegar aí com preço filé aí. E também tá rodando, ele tá muito bem otimizado. A Warner, né, me surpreendeu, porque a Rocksteady, que pensou, que criou a série Hacker, né, a pedido da Warner, né, com parceria com a Warner publicando. E a Warner cria um estúdio independente e consegue fazer uma versão ok do jogo e melhor otimizada, foi para mim uma surpresa muito grande. A Warner tá de parabéns. Todo mundo até achou que a Warner ia continuar a saga, cara, e parece que não. A Rocksteady realmente está continuando, realmente fazendo os demais Batman. Eles fizeram um Night. Esse jogo, vocês vão me perguntar assim, como é que ele tá em relação a bug? Olha, eu jogando nesse gameplay não presenciei nada não. No boss, nós vamos enfrentar o boss daqui a pouco, ele deu um bug. Mas isso está mais relacionado à troca de resolução, tá? Quando esse jogo a gente troca de resolução no gameplay, tá dando um bugzinho. Uma outra coisa que vocês devem ter observado é a questão da voz dos personagens. Vocês vão me perdoar, minha captura aqui deu um bug. Então, alguns momentos de cutscenes, as vozes dos personagens ficaram muito baixas ou até mesmo sumiram. Mas o Giga quebra sempre o galho, que fala pra caralho mesmo, então compensa aí esse vacilo do meu sistema de captura. Eu infelizmente não tenho assim... Eu não tenho muita experiência com vídeo, com edição, com nada, então assim, tô começando o canal agora, então... vocês vão me perdoar pela nubice também tecnológica. Nós vamos agora jogar em 1080 e vão terminar esse gameplay no 1080 para vocês avaliarem agora o desempenho em 1080. Realmente na ação, vocês estão vendo aí, 35 FPS, chegou a 30, agora tá 40. Então não dá, a gente viu que realmente 1080 pra APU, cara, na minha opinião não dá, entendeu? Não dá. Vocês vão me falar assim, poxa, mas meu monitor é 1080, cara. Alguns jogos fazem diferença você subir resolução por conta do fotorrealismo, da estrutura de texturas e de polígonos do jogo. Alguns não, é o caso desse, porque a textura nativa dele já é 720, quando você põe em 1080 ele faz um upscaling,
Ah, tem melhoria gráfica? Tem, muito sutil. Praticamente você não percebe. Eu mesmo não vejo tanta diferença. Olha pra você ver o gráfico em 1080 e o gráfico em 720. Você não tem tanta diferença assim. E a gente tem que analisar o que a gente tem na mão. Então, assim, a gente tem uma APU, a gente tem um gráfico integrado, a gente não tem uma placa de vídeo. Então, nesse caso, a gente tem que rodar uma qualidade satisfatória, mas dentro daquilo que é possível. Não adianta a gente querer fazer milagre, cara. A gente não vai conseguir fazer milagre. Então, a APU é um sistema aí limitado. Vocês têm que encarar também a APU como um quebra-galho. Eu tenho falado com alguns inscritos aqui no canal. Eu vou ao APU, tenho isso aqui, porque o meu trabalho me proporciona realmente uma possibilidade de eu jogar em momento de ócio. Mas não se prenda à APU. Tenha em vista comprar uma placa dedicada, uma GPU, e hoje, na minha opinião, o melhor custo-benefício é a RX 580, que vocês encontram de 800 a 900 reais à vista. Porém, está lançando novas placas talvez até dezembro, janeiro, da AMD para rivalizar com a 1660 Ti, e a Nvidia também lançará novas placas, o que deve baratear essas que já estão no mercado. Então a coisa está promissora. E sempre conversa com o pai e a mãe de vocês com jeitinho, entendeu? Depois que eles pagarem esse investimento de APU, conversa com jeitinho: ô pai, se eu passar de ano, você me ajuda a comprar uma placa de vídeo? Para quem tem um lançamento limitado, é melhor a RX 580. Talvez pode até ser a 1660 daqui a um tempo. E eu vou falar com vocês, ó. Mas a APU, assim, o que eu tô observando porque quando eu comecei a jogar isso na APU foi maio, acho que foi. Foi maio desse ano, tem pouco tempo que eu tô jogando isso. E assim, eu fiquei muito na dúvida, que jogo que eu vou comprar? Que jogo que roda? Tem alguns canais aí de estrangeiros aí mostrando alguma coisa ou outra, mas os caras não mostram tudo. E também, assim, às vezes não mostra direito como é que funciona. Tem configuração que os caras mostravam que não funcionava pra mim, entendeu? Então eu resolvi criar um canal para ajudar o pessoal também, mostrando como roda, como jogar, o que configurar, o que dá ou não dá, o que é bom não é fazer. E também dando dica também de tradução, dando dica também de configurar controle. Isso tudo eu vou trazer para vocês à medida que eu trago os jogos. Por exemplo, ele aí no ar, eu coloquei aí links aí para vocês corrigirem problemas do jogo, bugs. E é um jogo da Rockstar Games, tá? Um jogo que realmente tem um bug terrível de inicialização e de mapa. E eu coloquei as soluções pro pessoal e eu quebrei a cabeça para rodar o jogo. Então eu já trouxe pro pessoal aí tudo que eu aprendi de maneira né, de forma beijada, de forma fácil. Eu sofri pra caralho para rodar o jogo. Um outro jogo também eu sofri pra caralho também foi o Blacklist, foi o Splinter Cell. Então assim, eu vou colocando pra vocês o que eu consigo de evolução, o que eu consigo fazer pra rodar os jogos. Então nos meus reviews, né, nas descrições dos vídeos, nos comentários, eu vou colocando ali o que eu consigo fazer pra ajudar vocês a terem o melhor desempenho possível. Esse é o meu objetivo, né? Não é só também não é só também mostrar como roda, mas ajudar vocês também a resolverem problemas de alguns jogos. Então a minha intenção é essa. A gente observa aí, ó, com esse boss aí, com esses combates, ele tá fazendo 41 FPS, às vezes ele faz 35. É aquilo que o benchmark realmente leu, cara. Ele tá fazendo de 30 a 50 FPS em 1080p, uma média de 40, 45 no máximo, 40 FPS. A gente conseguiria travar 40 ali com uma pouca mais, mas conseguiria. E em 1080 para 900 não tem tanta diferença. Eu assim, eu sinceridade aconselho vocês a travarem. Quem for jogar aí na TV, ou até mesmo tiver um monitor Full HD e quiser jogar uma resolução maior, esse jogo, cara, que cara sumiu, chefão. Que isso, o cara teletransportou, cara. Tá vendo o bug? Mas esse bug que deu, eu deixei vocês verem, vai dar até um bug mais horroroso agora. Foi um problema de resolução. Esse jogo, quando eu comecei a trocar de resolução, o cara sumindo e aparecendo. Ele deu esse bug horroroso. Mas assim, depois eu joguei ele em 720p, comecei a jogar, já não teve bug, já não aconteceu isso. Então assim, esse bug aí realmente foi as minhas trocas de resoluções, que ele deu essa bugada violenta aí, mas eu jogando esse jogo, eu joguei até pouco, eu joguei umas 3 horas, eu não cheguei a zerar ele não. Mas com certeza eu vou zerar na PU. Eu não presenciei bugs assim não, foi só esse absurdo que eu deixei o pessoal vendo aí, pro pessoal ver que a gente aqui mostra
a realidade. Pra você ter uma ideia, o bug, além da imagem, também foi o som, né? O negócio ficou mudo, ficou feio pra caralho, mas assim, eu deixei só pra vocês verem. Mas eu acredito que foi um bug relacionado à resolução, porque depois que eu reiniciei o jogo, com as configurações 720, tudo no alto, e botei pra torar sem alterar nada, jogando normal, ele não deu bug mais. Então assim, eu acredito que realmente foi um problema na troca de resolução ali, que eu fui trocando de resolução também no meio do combate, eu sou foda também. Mas é isso aí, cara, eu dou uma nota 8 a 8,5 para esse jogo. Como eu estava mencionando, para mim vale a pena. É uma edição interessante a saga Hacker, eu acho que vale a pena. E eu recomendo para quem vai jogar em monitor Full HD, 900p travar 60 ou então em TV. TV também vocês podem travar 60. Quem for jogar aí monitor e HD, podem jogar em 720, travar aí a 60 que vocês estão tranquilos. Então assim, esse jogo, quem quer pode jogar 900 travado no 60 que vocês vão conseguir aí rodar de forma extremamente satisfatória. Quem tem um monitor mais antigo como eu, que é só HD, pode rodar ele em 720, que é a resolução nativa, que vocês vão se dar muito bem. Não tem muita diferença com relação à qualidade gráfica. Em 900p ele faz o upscaling, mas isso é mais perceptível para quem tem um monitor Full HD. Interessante eu explicar isso. Eu não vejo tanta evolução gráfica porque também meu monitor é HD. Quem tem um monitor Full HD, quando você sobe de resolução, mesmo nesse jogo tendo a resolução nativa 720, tem realmente um pouquinho de ganho. Não é uma coisa absurda, mas tem. Como a gente rodou bacana 60 fps 900p, fica a recomendação para todos: 60 fps 900p para quem tem Full HD ou TV e 720 para os demais como eu que temos HD. Um abraço a todos e até a próxima.